queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus e a proposta para nós nesse domingo se estrutura sobre duas pequenas palavras: humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Primeira leitura aos domingos é sempre uma leitura do Antigo Testamento. Hoje nós ouvimos a leitura da profecia de Zacarias, capítulo 9, e diz assim: Eis que teu rei humilde vem ao teu encontro. O Evangelho cumpre essa profecia, porque Jesus é o rei humilde. Diz a profecia de Zacarias: eis que o rei é justo, ele salva, é humilde e vem montado no jumentinho. Poderia recordar Lucas, capítulo 1, Nossa Senhora indo para Belém, montada no jumentinho, levando no seu ventre Jesus. Um outro detalhe muito importante para nós, que também aparece na segunda leitura e aparece na oração da coleta de hoje, que é aquela oração inicial, diz o seguinte: que pela humilhação, pela sua humilhação, Deus nos salvou. Parece umas coisas meio contraditórias, né? Um rei que vem montado no jumento, uma salvação que vem através da humilhação. Deus parece que é o Deus do contrário. Na verdade, nós que somos no avesso. Deus está corretíssimo. Nós que somos o contrário. A gente que está no avesso. A segunda leitura que nós ouvimos, a carta de São Paulo aos Romanos, nos mostra o seguinte: o Espírito, ele transforma em nós a realidade. O Espírito apara as nossas arestas. O Espírito nos põe em conformidade com Deus. Se pelo Espírito fizerdes as obras do corpo, morrer, vivereis. Tá bom. O que são as obras do corpo? Vou fazer uma pergunta diferente. O que é a mansidão? E por que a mansidão é importante? Na perspectiva de Jesus. O que é ser manso? O que é ser manso? E humilde. A mansidão é uma virtude moral. Tá bom, Pá, resolveu muito a minha vida. O que é uma virtude moral? É a mansidão. O que é uma virtude moral? Quais são as virtudes morais? Algumas. Prudência é uma virtude moral. Paciência é uma virtude moral. Temperança, equilíbrio, temperança é uma virtude moral. As virtudes morais são virtudes humanas que nos ajudam a bem viver em comunidade, em sociedade. Só que essas virtudes morais, elas são fruto da ação do Espírito. Porque naturalmente, nós não somos assim. Naturalmente, se nós fôssemos agir por impulso, a gente não agiria com paciência, nem com mansidão, nem com prudência. A gente seria imprudente, impaciente e teria um coração áspero. Não é assim? Jesus fala em determinado momento, né? Se alguém te der um tapa na face direita, oferece a outra face. Mas seja bem sincero. No automático, se alguém te der um tapa na face direita, o que você faz? Você vira a mão esquerda. Esse é o automático. Essa é a ação segundo a carne. A nossa carne, ela é sofrida por causa do pecado. Nós temos uma
espiritual é chamada concupiscência. A concupiscência é um desequilíbrio, é uma falta. A concupiscência é uma tendência que faz com que a gente age sempre de forma ruim. Isso é a concupiscência. É uma ferida por causa do pecado. Então, diante das situações, o que a concupiscência faz? Faz com que eu haja mal. Faz com que eu haja de forma ruim. Qual é o remédio, então, para a nossa concupiscência? A graça. A graça supera, a graça supõe a natureza. A graça supõe a natureza. O remédio para a nossa concupiscência é a graça de Deus. Por isso que Jesus fala: vinde a mim. Você já tentou viver do seu jeito? Você já tentou fazer tudo que estava na sua vida? Agora, quem me desafiar, eu vou desafiar também. Quem brigar, eu vou brigar também. Eu vou responder na mesma altura. É muito cansativo. Quem já fez essa experiência percebeu. E não dá em nada. Gera só estresse. Gera inimizades. Gera às vezes necessidade de perdão. A pessoa que vive segundo a carne se torna uma pessoa infeliz. Qual foi a oração que nós fizemos no início da missa? Eu pronunciei em nome de vocês. Vocês não vão lembrar, tem no folheto, né? Para ajudar. Mas dizia assim: dai ao Senhor a felicidade. A felicidade. Alegria, falava sobre alegria na oração inicial. Dai ao Senhor a alegria para que a gente alcance a verdadeira felicidade. Tem uma santa, que eu não lembro quem é, mas que fala assim, né? O diabo tem medo de gente feliz. Aí a gente tem duas coisas aqui que a gente não pode entender mal, entender muito bem, senão a gente não entende a mensagem do Evangelho. O que é mansidão e o que é felicidade? Ser manso não é ser bobo. Uma pessoa mansa não é uma pessoa boba. Jesus não era bobo. E pelo contrário, ele conhecia muito bem os corações. Sem falar, ele já sabia o que a pessoa estava pensando. Então Jesus não é bobo. Mas ele é manso. A mansidão nos ajuda a controlar a nossa ira. A mansidão está relacionada diretamente com a ira. Nós ficamos irados, às vezes? Sim, porque a ira é um sentimento muito humano, natural. Às vezes vem por causa de uma indignação, de uma injustiça, uma falha de alguém ou até nossa, e a gente pode correr o risco de ficar irado. Sentir uma ira é comum, senão a gente estaria doente, de outra forma, talvez. É consultar um psicólogo de plantão, né? Mas não sentir nada sem apatia. Sentir ira é natural. O problema é o que você faz com ela. Se eu desconto a minha raiva nos outros, se eu sou grosseiro, mal educado, então quer dizer que eu não sou manso. Eu não estou aparando as arestas. Eu não estou direcionando a minha ira. Qual que é o milagre aqui da transformação? É transformar essa ira num gesto de caridade. Que aí é uma outra virtude, agora tem local, né? Assim. As virtudes formam um pouco uma escadinha assim. Primeiro vem as virtudes morais, que eu falei, prudência, paciência, mansidão, né? E depois as virtudes teologais. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade, ou amor, né? Fé, esperança e caridade. Não é caridoso quem não é manso. Não é caridoso quem não é prudente. Para chegar lá em cima, nessas virtudes teologais quer dizer, as virtudes que são dadas a nós por Deus, para chegar nessas virtudes, para imitar a vida de Deus, a gente precisa primeiro ser um bom humano, que foi o que Jesus fez.
como está escrito também na carta de São Paulo aos Filipenses: Cristo se esvaziou da sua glória. Eu falei de manhã o seguinte, né? Pensa numa pessoa bem rica. Pensou? Agora multiplica. Pensa numa pessoa rica e famosa. Você acha que essa pessoa é feliz ou é triste? Agora pensa numa pessoa bem pobrezinha. Faz a mesma coisa. A felicidade depende dos bens materiais? Não. Uma pessoa muito rica pode ser feliz ou pode ser feliz. Uma pessoa muito pobre pode ser feliz ou pode ser feliz. A felicidade que nós estamos abordando aqui, a felicidade que Jesus fala, na verdade, é a conformidade com a vontade de Deus, é alcançar a conformidade do coração com a vontade de Deus, é ter um coração que bate no mesmo ritmo. E aí, isso independe das situações, porque quando a gente vive a felicidade de maneira circunstancial, se tudo está bem, eu estou bem, mas se tudo está mal, eu estou mal. Eu sou infeliz. E não pode ser assim. A gente não pode condicionar a nossa felicidade ao nosso estado de vida. A felicidade não está condicionada a coisas materiais. A felicidade é um estado de espírito que a gente alcança na presença de Deus. E dá para viver na presença de Deus na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na fortuna. Passando por uma situação difícil, a pessoa pode viver a felicidade. Sim ou não? Sim, porque ela consegue alcançar, através daquela situação humana e material, bens que são bens eternos. E é de fato isso que traz a felicidade para o nosso coração. Portanto, quando Jesus fala, eu sou manso e humilde, o que ele está dizendo? Não é necessário ter tudo funcionando bem para ser feliz. Quem está esperando isso está perdendo tempo, porque tudo não vai ficar bem aqui nessa vida aqui, não. Sempre vai ter alguma coisinha fora do lugar, né? Mas quando nós entendemos que tudo está dentro de uma lógica de providência de Deus, tudo que acontece porque Deus ou permitiu ou quis que fosse daquele jeito, eu consigo caminhar com mansidão, com tranquilidade, porque eu sei que eu coloquei a minha confiança. Quantos momentos difíceis você já vivenciou na sua vida? E o que aconteceu? Você passou, mas quando a gente passa pelos momentos difíceis, unido a Deus, é uma coisa. Quando a gente passa pelos momentos difíceis, vivendo uma experiência do Espírito Santo que mora em nós e trabalha em nós, é uma coisa. Mas quando você passa sozinho, o jugo é muito pesado, o fardo é muito pesado, não dá para carregar sozinho. Jesus hoje está oferecendo os ombros dele para nos ajudar a carregar o nosso fardo. Gente, não vamos ser apegados aos nossos problemas. Às vezes a gente quer resolver as coisas e quer resolver tudo sozinho. Não. Vamos entregar os nossos problemas. Vamos entregar as nossas preocupações. Vamos ser mansos e humildes de coração, como Jesus é também. A mansidão de Jesus não faz dele, como eu falei, uma pessoa boa. Muito pelo contrário. Jesus, inclusive, se ira no templo, né? Contra os vendedores, contra aquele ato de profanação que estava acontecendo lá. Ele toma uma direção muito certeira, ele expulsa, ele tira aquilo que profanava a casa do Pai. Né? Da nossa vida a gente também precisa expulsar e tirar, ter coragem para lutar contra os vícios. Nós estamos falando de virtudes, eu preciso falar dos vícios também. As virtudes são coisas que nós exercitamos para o bem, e os vícios são coisas ruins que a gente exercita para o mal. E nós somos cheios de criar vícios.
cristão, honesto cidadão, né? Nem sempre. Nem sempre. A placa precisa bater no chassi. Se está escrito lá na placa, católico, cristão, tem que bater no chassi. A pessoa tem que ser de fato, não se dizer. A gente se diz com as nossas atitudes. Claro, todos nós estamos sujeitos a erros e acertos. O que não pode é a gente permanecer no erro e fazer desse erro a nossa forma de subsistência. Ah, mas eu sou assim mesmo. O bico é assim. Falou ou escutou? Então você precisa rever. Está indo, está rezando errado. Não está surtindo efeito aí essa reza. Precisa mudar alguma coisa em dentro. Porque a oração serve para nos fazer parecidos com Jesus. Se não está parecido, tem alguma coisa errada, não tem? Precisa melhorar. E aí, quando a gente se fecha e fala, eu sou assim, é muito difícil. Eu diria para vocês que é aquele pecado que Jesus fala que tem perdão, sabe? Contra o Espírito Santo, que eu impeço a ação da graça. Eu sou assim, acabou? Não há. Onde o Espírito Santo vai agir? Não tem espaço. Portanto, hoje, a gente poderia olhar para dentro de nós. Eu convido você a fazer isso nesse momento. Vamos olhar para dentro do nosso coração e nos perguntarmos assim: quais são as virtudes que eu tenho? Porque você tem virtudes. Tem coisas que você... Virtude a gente conquista, viu? Virtude moral a gente conquista. Quais são as virtudes que você tem? Você é uma pessoa honesta? Você é uma pessoa paciente? Você é uma pessoa que age com mansidão, com temperança? E agora, pense nas virtudes que você não tem, mas que você quer conquistar, que você precisa conquistar. Talvez seja justamente nessa linha. Talvez a gente seja muito grosseiro. Talvez a gente não pense para falar. Seja muito autoritário em casa, com os filhos, com a mulher, com o marido. Talvez a gente não tenha caridade nenhuma para tratar as pessoas. Na igreja eu sou um santo, no trabalho eu tenho 4 patas e 4 ferraduras. A placa precisa bater no chassi. Confere aí para ver se está certo ou se não está certo. O que não está certo a gente entrega para Jesus. Senhor, eu preciso mudar essa situação. E o Espírito Santo, como São Paulo diz na segunda leitura, age em nós. O Espírito vivificará os nossos corpos mortais. É assim que nós precisamos agir com relação a nós mesmos, não com relação aos outros. É muito fácil a gente falar: ah, tal pessoa tem consciência de quem? O outro fulano é assim, o outro é assado, o outro é cozido, o outro é molhado. Mas e nós? Eu preciso ser paciente, eu preciso ser manso. A salvação é individual, vamos lembrar disso, né? Em primeiro lugar, eu preciso ser, eu preciso buscar. Os outros, Deus está cuidando de cada um, né? A gente precisa rezar e interceder, mas querer que todo mundo seja, mas eu não sou, é errado. Baixe o instante da sua cabeça, agradeça a Deus, porque neste dia o Senhor nos pede: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Se tem algum vício, algum pecado, uma incoerência que te torna cansado diante de Deus, talvez você já está lutando com isso há muito tempo. Você já fala assim: Senhor, eu não sei por onde eu vou, não sei se eu consigo. Você consegue sim. O primeiro passo é vir, é caminhar em direção a Deus e permitir que o Espírito Santo transforme todo o seu ser. Aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará